Olá! Nesse ano, o Ele por Elas toma uma forma nova para chegar até você com algumas mensagens direcionadas para as necessidades das nossas almas. Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma oração junto com você. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por podermos meditar na sua Escritura e fazermos uso, ó Deus, de usufruirmos daquilo que o Senhor tem nos oferecido. Nós te pedimos que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos compreender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quer oferecer e ministrar sobre as nossas vidas, que o Senhor alcance as nossas necessidades, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, eu vou fazer uma pequena introdução com você agora nesse momento. Eu quero ler um versículo em Salmo 139, versículo 13. Pois possuístes as minhas entranhas e cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Que bom seria se eu e você pudéssemos viver apenas o que está escrito aqui. A formação do Senhor desde o ventre, todo o investimento da parte de Deus. Que bom seria se eu e você pudéssemos, desde o ventre, e desde a nossa meninice, recebêssemos informações aprovadas, informações construtivas, e depois dessas informações, realmente nós tivéssemos pessoas que olhássemos para nós como uma alma, como um ser humano a ser construído, como uma identidade a ser construída. Mas não é isso que acontece. A nossa sociedade é uma sociedade ativista. E ela sempre foi, não é por agora não. Sempre o ser humano esteve envolvido na sustentação humana, alimento físico mesmo, segurança física, dar aos filhos a segurança física, o comer, o beber, uma boa casa, uma boa escola. E isso vem acompanhando a nossa sociedade desde sempre. E ficou então escanteado e preterido a alma humana. A alma humana, ela nunca teve um investimento adequado. Você vê, desde os primórdios na Escritura, quando você analisa, você percebe um preterimento dos pais e da sociedade, enfim, com respeito à alma humana. Então isso vai acontecendo o quê? Vai gerando conflitos. Então eu quero falar com você sobre várias situações e eu quero respectivamente falar sobre os 5 males da alma, e hoje eu quero começar a falar sobre o primeiro, e nós vamos nos basear sobre Lia, a primeira esposa de Jacó. Antes de eu falar dela, eu quero falar sobre alguns pontos com você. Eu quero falar sobre nós vivermos muito mais a afetação humana do que os moldes que Deus nos deu, que Ele criou para nós, Então, o que acontece conosco? Ao invés de nós sermos investidos de uma maneira construtiva para formar a nossa identidade, o que nós recebemos? Nós recebemos informações que vai criar uma pseudo-imagem, uma pseudo-interpretação sobre nós mesmos. Então, a gente não é construído, nós não somos construídos. Forma-se em nós uma interpretação. Nós começamos a receber informações daquilo que nós temos que ser, daquilo que nós temos que praticar. Então você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você tem que corresponder dessa maneira, você tem que agir dessa maneira. Então essas informações, a maioria das vezes, quando nós ainda não sabemos como reagir diante das situações, elas são nocivas. E aí essas informações, nós vamos fazendo o que com elas? Nós vamos simplesmente aderindo. Como se estivesse alimentando, Uma das coisas que você e eu precisamos aprender é que a alma tem fome.
A alma tem fome de conhecimento, do conhecimento da própria identidade para se formar. Então, na infância, nós vamos recebendo informações sobre o que devemos fazer, sobre o que temos que fazer, sobre como vamos corresponder à expectativa da vida, à expectativa dos outros. E aí nós não temos ninguém que consiga nos compreender internamente, interiormente e construir um caráter e construir uma identidade. Essas informações, elas vão sendo recebidas por nós e vai criando então uma interpretação. E muitas vezes, na maioria das vezes, as opiniões dos outros começam a substituir a verdadeira construção. Então você começa a observar que você tem um ser humano dotado de informação, onde ele vai gerar interpretação. Não tem sido nada construído dentro daquela pessoa. Então vamos para o segundo ponto. Aí começam-se os relacionamentos humanos. Relacionamento humano, tá? Criança, adolescente, começa a relacionar-se com os adultos. Aquela pessoa vazia, totalmente, uma órbita totalmente contrária, ela tendo que relacionar-se com pessoas já formadas, já com padrões estabelecidos, determinados, o que vai acontecer? Vai gerar conflito. Esses conflitos, na maioria das vezes, eles não serão expostos, tá? Eles vão fazer o quê? Eles vão ficar embutidos, eles vão internalizar, eles vão vir para dentro. Esses conflitos esses embates com o ser humano, indo para dentro da alma, vai gerando o quê? Vai gerando os conflitos internos, os conflitos interiores. E aí é a base de todas as enfermidades da alma. Começa-se tudo aqui. Informação ao invés de construção, onde geramos interpretações sobre nós, pela opinião alheia, e sobre a vida, como se fosse um grande cenário, onde nós apenas interpretamos. Então a pessoa vai começar a viver a vida como um intérprete, querendo saber o que os outros pensam e baseando-se naquilo que os outros pensam e naquilo que o meio ambiente exige dela, sem conhecer. Existem pessoas, pasme você, que passam a vida inteira sem saber o que é identidade. Vive-se de padrões, porque os padrões substituem as identidades. Então vamos continuar. Bom, os sentimentos inapropriados começam a habitar dentro da alma. Por quê? Porque implodiu aquilo. Aquilo é como uma bomba interna que amotinou-se. Então a alma, ela vai se tornar um abrigo, um lugar, um ventre para sentimentos nocivos de toda a espécie. Então a base dela, por não ser um solo fértil, tudo que você colocar ali não vai ter como ter uma projeção favorável. Então tudo vai começar a degringolar. E aí vai começando a somar fracassos e situações até gerar o caos, o ápice, que é a complexidade, onde nós vamos falar um pouquinho mais para frente dessa situação. E gerando todos esses sentimentos, a pessoa começa a ter um conflito interior consigo mesma. Ela vai gerando conflitos interiores, ela vai gerando sentimentos alheios, sentimentos próprios, indevidos, e assim ela vai. Tudo isso, esses conflitos e tudo que busca, ela busca o quê? Ela busca uma segurança. Todas as pessoas que têm conflitos interiores, que são resultados de uma má formação recebida por informações interpretativas sobre si, sobre a vida, onde não é construído um caráter e uma identidade, onde dificilmente você consegue encontrar pais que formam caráter e identidade no ser humano. Vai gerar então o quê? Um lugar dentro da alma onde vai se gerar muitos conflitos internos. Esses conflitos internos irá levar a pessoa a buscar segurança. Que tipo de segurança essa pessoa vai buscar? Eu anotei uns aqui, ó. Primeiro, ela vai buscar afeição. O que é afeição? Por que a pessoa busca a afeição? A afeição, ela é buscada quando se instala o caos dentro da alma.
Ela vai buscar por quê? Porque ela precisa existir. É uma necessidade de existencialismo. Então ela vai precisar o quê? Ela vai precisar dos afetos humanos. Então ela precisa existir a partir de afeição externa. Esse é o primeiro quadro, essa é a primeira situação. Que a pessoa, quando ela tem esse caos instalado, a identidade não foi formada, isso às vezes na tenra idade, né? E então vem na infância, adolescência e assim por diante. Então ela começa a buscar afeição. Ela precisa existir a partir daquilo que o outro sente por ela. Então ela começa a desenvolver a molde de copiar aquilo que ela recebeu, padrões que façam com que ela receba a sustentação necessária. Lembre-se que aqui a alma não está buscando conforto, não é nem questão de conforto. A questão toda é a segurança para a sobrevivência. É apenas uma questão de segurança para a sobrevivência. Então ela começa a buscar afeição para existir. Então ela já começa a desenvolver um parâmetro externo onde o lado de fora começa a alimentar o lado de dentro. Então ela começa a precisar da afeição alheia, então vai entrando a afeição e ela vai se alimentando por isso, um poder de existencialismo. Aí, o segundo passo, onde o caos se instala, o segundo passo é o coexistir. Ela começa a existir simultaneamente com os conflitos. Ela não consegue resolver conflitos porque nem mesmo tem ideia. Ela tem ideia da fome, da necessidade, mas ela não consegue ter ideia que a base de tudo foi a ausência de investimento na construção do ser, da identidade, da persona dela. Ela não consegue entender todas as carências e necessidades de formação. Então ela tem ali um amontoado de informações que ela interpreta si mesma e o alheio fora. Então ela começa a buscar afeição para existir e ela começa a coexistir com os conflitos. Aí a coisa começa a ficar bem mais grave. Por quê? Conforme ela vai desenvolvendo essas situações, vai ficando mais grave, porque ela vai começando a conviver com os conflitos. Mais para frente você vai ver que ela vai adaptar-se a esses conflitos e ela vai começar a externalizar tudo e fugir do lado de dentro. Então ela começa a coexistir simultaneamente com os conflitos. O terceiro passo, ela começa a ter atitudes e reações impulsivas. Quando ela começa a ter reações impulsivas, o que significa isso? Significa que o racional dela está sendo ignorado. Ela começa a agir segundo as suas emoções. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de pessoas que desde a infância não recebem uma construção, mas recebem informações segundo o padrão, interpretação alheia. Então ela aprende a viver a vida por meio de informações, de interpretação, ela busca por segurança, então ela vai buscar, em primeiro lugar, a afeição, existir através do que os outros sentem por ela, depois ela vai coexistir junto com os conflitos, ela não vai ter condições de resolver, a vida e a realidade dela será os conflitos, ela não terá condições de análise, ela não terá condições de observar e analisar e olhar para dentro de si e dizer, epa, peraí um pouquinho, isso aqui é isso está errado, ela não consegue. Depois ela começa a ter reações impulsivas, ou seja, ela começa a ignorar o racional, ela ignora o racional e ela começa a agir segundo as emoções. Aquilo que ela sente é o real. Aquilo que ela sente é o verdadeiro. Então o que acontece aqui? Aqui acontece nesse terceiro ato o embrutecimento. A pessoa ela começa a ter ou desenvolver a ignorância com respeito ao que eu penso e o que eu sinto. Então o que ela sente vai tomar conta de todo o racional dela. O que ela sente vai tomar conta de tudo o que ela pensa. Então ela não pensa mais, ela só sente. É como se houvesse algo que transborda. Imagina você dentro, enchendo um copo e esse copo vai transbordando. Imagina as emoções, elas vão subindo, subindo, subindo por causa da afeição do existir, ela vai sendo
contaminada por esse lado externo, porque o lado externo contamina. Depois ela vai coexistir junto com os conflitos, fazendo deles a sua realidade. E depois ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que as reações impulsivas, aí se tornem parte da personalidade. Quem que ela vai achar que ela é? Ela vai achar que ela é o que os outros sentem por ela, os conflitos dela e as reações impulsivas. Então aqui ela subentende e até mesmo aceita e assume a sua persona. Eu sou assim. Aqui ela acredita que ela é isso aqui. Mas na verdade ela não é nada disso aqui. Isso aqui foi uma falha na disciplina, na educação, no investimento como ser humano, onde não existiu. Então ela começa a assumir a sua persona. Então ela vai em busca com fome de afeição, de amor, de afeto. Ela começa a coexistir com os seus conflitos. Ela simultaneamente não combate. Eles têm a tendência de crescer cada vez mais. E aí ela começa a ter reações impulsivas. Essas reações impulsivas, sem usar o racional, faz com que ela haja segundo aquilo que ela sente. Aí denomina-se o quê? Age segundo o coração, né? Segundo as emoções. E aí depois eu pus, por último, ela começa a ter sentimentos base. O que eu chamo de sentimento base? Sentimento base são sentimentos que ela define a vida por meio desses sentimentos. E isso geralmente são alguns sentimentos base nesse caos aqui. O primeiro é hostilidade. Tá? Pessoas dificilmente conseguem conviver com hostilidade, elas não conseguem ser hostilizadas. Toda hostilização causa um caos aqui, crise de rejeição e tudo mais. Outros sentimentos, depois nós vamos tratar conforme o tempo, medo. Medo e insegurança habitam juntos, né? Então nós falamos de medo, falamos também de insegurança, aqui, insegurança para você ver, né? Que habitam junto. Então ela começa a desenvolver um comportamento de sentimentos base, hostilização. Ela foge de ser hostilizada e quando é hostilizada, ela entra num caos, tudo destrói, porque isso aqui não tem raiz em nada, isso aqui é tudo como se fosse um gás existindo, não tem base, né? A base seria a construção do caráter, da identidade. Então, ela não consegue ser hostilizada e também aprende a hostilizar. Ela usa do medo e da insegurança, ela faz uso disso também, né? E também incapacidade. Incapacidade. O que eu falo sobre incapacidade? É uma pessoa que ela terá dificuldade de ser assertiva, dificuldade de dar continuidade a coisas, dificuldade de enfrentar desafios. Então ela começa a alimentar incapacidades. Incapacidade de suportar o diferente, incapacidade de passar por um momento de insegurança, incapacidade de acreditar, de ter fé naquilo que ela precisa, que ela necessita, uma necessidade de tudo aquilo ser muito real, ela precisa tudo tocar, tudo precisa estar muito perto dela, incapacidade de lidar com opinião alheia, enfim, eu coloquei incapacidade para você entender que as bases deste caos serão sentimentos de hostilidade, onde tudo que ela vive terá a ver com hostilidade, com medo, com incapacidade. E aí gerando esse caos, né? Uma das coisas que essa situação também gera é uma aversão profunda de enfrentar ao próprio caos. Dificilmente você vai conseguir chegar a uma pessoa que vive isso e fazê-la entender e aceitar isso aqui. Por quê? Porque ela luta contra. Ela foge desse caos interno e ela procura criar uma realidade afável, confortável do lado de fora. Então você vai analisar durante o estudo de Lia que ela procura uma situação confortável do lado de fora. Uma outra coisa também que essas pessoas elas alimentam é uma inversão de valores assim de forma terrível. Os valores delas são totalmente invertidos. Vamos lá.
Medidas paliativas para a sobrevivência. Posso apagar? Então vou apagar. Então vou passar agora para o segundo ponto. Só para nós entendermos, vamos analisar o seguinte. Então tá lá a criança, que bom seria se nós tivéssemos pais que nos construíssemos, mas nós temos pais que nos informam apenas. E então nós começamos a interpretar a vida como eles também nos interpretam. Então, tudo que nós queremos é segurança. Queremos segurança porque a segurança ela vai dar um sentido de existência. Então nós começamos a buscar afeição para existirmos através do que os outros sentem por nós. Vamos coexistir aos conflitos, não vamos conseguir de espécie alguma lidar com eles, reconhecê-los e combatê-los. Depois nós vamos, em terceiro lugar, alimentarmos reações impulsivas, não é? Vamos ignorar o racional, não vamos ter aquela habilidade de ponderar, de analisar, né? As pessoas vão ter dificuldade de nos levar a uma consciência, vamos ser os donos da razão, enfim. E vamos agir por emoção. Isso aqui, ó, vai ser o conteúdo da nossa persona. Vamos achar que isso aqui é a nossa personalidade. E quarto e último que eu coloquei, vão ser as bases dos nossos sentimentos. Então nós vamos ter a hostilidade como base, tipo, você me ignorou, eu te ignoro também. Então nós vamos trocar de atitudes. Você me ama, eu te amo. Você me odeia, eu te odeio, e assim por diante. O medo e a insegurança será muito presente, tanto medo e insegurança de uma forma clara, tanto também a controvérsia do medo, que muitas vezes algum tipo de ousadia que as pessoas dizem e forma, né, de um comportamento intrépido, também é derivada do medo e da insegurança. E a incapacidade, né? Você se torna incapaz de relacionar-se, de lidar e tudo em diante. Posso apagar. Vou apagar para que nós possamos analisar o quê? O que eu quero analisar com você agora? Essas pessoas que trazem todas essas situações nocivas, o que elas precisam? Elas precisam criar meios de sobrevivência. Então elas precisam sobreviver, não é? Elas precisam sobreviver. Então, elas precisam alimentar-se de situações favoráveis. Então, o que elas vão fazer para que elas possam sobreviver? Então, vamos lá. Primeiro, ela vai criar um envolvimento exacerbado com o externo. Envolvimento com o externo. Tudo que tem sentido é o externo. Daqui deriva-se vários vícios e várias situações indesejadas. Então ela se envolve com o externo. A vida dela começa a migrar do lado de dentro para o lado de fora. Isso é uma questão de sobrevivência. Algumas pessoas optam, né? Algumas pessoas sim optam por vícios, pessoas optam por sexo, droga, bebida, e vários tipos de vícios, fugas, literatura e muitas outras coisas. E o envolvimento dela com o externo é demasiadamente nocivo. Ela envolve-se com o lado de fora de tal maneira que ela deixa de existir para si mesma. Tem uma palavra que eu gosto muito que se chama arrostar. Vou até escrever aqui para você, ó. Arrostar. Sabe o que significa essa palavra? Encarar-se. Ela é incapaz de encarar-se. Ela é incapaz de confrontar-se. Ela é incapaz de encarar-se, de olhar para si. Quando a vida não dá certo, quando algo do lado de fora, geralmente as coisas do lado de fora não vão dar certo, né? Você sabe que as coisas do lado de fora só dão certo quando tá bem aqui do lado de dentro. Tudo aqui fora, lá de dentro. Então não dá certo, o que ela faz? Ela começa a mudar, criar situações e sempre o outro é culpado, e ela começa a desenvolver o quê? Rivalidade externa. Segundo ponto é rivalidade externa. Aqui nós já vamos começar a falar de Lia, tá? Rivalidade externa. O que é rivalidade externa? Sempre o outro, o mundo está contra ela. Lembra de Lia? Lia tinha uma rivalidade com a irmã, com a Raquel, que era impressionante, né? Então a rivalidade externa. Você começa a ver assombros em tudo. Fulano não gosta de você por causa disso. Ah, eu não gosto daquele lá por causa disso. Eu também não gosto daquele. Ele não gosta de mim. E aí começa a se criar rivalidade externa. Uma pessoa pensa diferente, pronto, já não gostou dele. Uma pessoa falou uma coisa que é diferente, uma pessoa se comportou diferente. Então começa-se a
buscar, por causa do vazio, do caos, da falta de base interna, começa a se buscar apenas ambientes que sejam propícios, ou seja, pessoas, o social, que não sejam ameaçadoras a toda a falsa estrutura que se cria, né? Então se criou uma falsa estrutura e não tem-se base, não se tem recursos, não é fundamentada na personalidade mesmo, na identidade, na essência, é fundamentada nas informações interpretativas, então procura-se meios sociais que não agridem. Então, por exemplo, no trabalho, as pessoas elas começam a usar auto-boicote, é nessa fase aqui que elas procuram criar auto-boicotes. Por quê? Porque elas começam a não querer progredir por medo de falhar. Você já viu isso? Ah, eu não quero, não é pra mim, não, isso não era pra mim. Se não deu certo, não era pra mim. Não, porque não era. Todo crescimento inibe. Por quê? Traz dano. Por quê? Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de desafio, medo de errar, medo de falhar. Então se cria um universo rival do lado de fora, onde se busca pessoas, situações e lugares que sejam favoráveis. Isso aqui é um risco para quê? Isolamento social. O isolamento social não necessariamente que você vira um ermitão. Não, você pode isolar-se social no meio de pessoas, onde você reúne um grupo de pessoas que são totalmente parecidas com você, são iguaizinhas a você e você não consegue se relacionar com ninguém diferente. Ou seja, isso aqui vai vetar todo tipo de crescimento, porque o seu crescimento se dá pela diferença nos relacionamentos, opiniões opostas, você admitir o comportamento oposto, a maneira oposta das pessoas pensarem e você entender e ficar de boa. Então, a rivalidade externa vai causar um isolamento social. Digo, não necessariamente você precisa ser uma pessoa solitária. Você pode estar envolvida, só que num lugar, um útero sem crescimento. Você vai nascer criança e morrer infantil, emocional. Por quê? Por causa dessa rivalidade externa. Eu coloquei a terceira questão, é lógico que eu estou fazendo um resumo sucinto, né, sobre as questões. A terceira questão, depois o próximo passo, primeiro é envolvimento exacerbado externo, depois uma rivalidade externa, onde se evita qualquer tipo de desafio, e terceiro é o famoso imagem idealizada. Esse aqui é o caos de todo ser humano. Imagem idealizada. Ou seja, a pessoa começa a viver do lado de fora de uma maneira tão intensa e ela começa a ter fome. Ela tem fome de afeição, como nós estudamos, e aqui ela começa o quê? Ela começa a querer existir do lado de fora e ela começa a querer ser admirada. Ela começa a querer ter admiração, que as pessoas nutram uma admiração por ela. Então ela começa a desenvolver uma imagem idealizada onde ela possa satisfazer as necessidades de ótica alheia, tá? Então ela começa a desenvolver uma imagem idealizada. Então idealiza uma imagem, então ela começa a agir de uma maneira satisfatória, correspondente àquilo que as pessoas esperam dela. Nisso aqui, ela não observa, ela não consegue enxergar mais o que é automutilação. Primeiro mal que nós vamos falar é a sujeição ou subserviência. Ela não consegue identificar mais toda a autodefraudação. Aqui, quando ela começa a desenvolver uma imagem idealizada, ela começa a trabalhar 24 horas por dia para sustentar isso aqui. E aí você já viu, né? Como é que faz? Como é que você faz para sustentar imagens idealizadas? As pessoas idealizaram, você idealizou e você reuniu um programa perfeito na sua ótica de como você tem que ser, de como você tem que proceder, e aí você começa a agir conforme você quer. E por último, você reúne uma linha. Esse aqui eu vejo que é o caos, eu pus por último porque é o caos. Uma linha de padrões próprios, totalmente definidos.
Aqui fica uma ostra. Eu estou certo, eu estou correto. A pessoa se fecha para qualquer tipo de aprendizado, para qualquer tipo de mudança, para qualquer tipo de adendo. Isso aqui é o caos do ser humano. Então falamos sobre a imagem idealizada, a criação de padrões próprios para uma autoafirmação de identidade. Então ela precisa de uma autoafirmação de identidade, então ela precisa afirmar-se. Então ela precisa criar uma linha de padrões próprios definidos. Mas ela vai criar essa linha de padrão baseado no quê? Nos 3 sentimentos dos quais nós falamos e apagamos aqui. Qual é? Hostilidade, medo e incapacidade. É isso que ela vai fazer. Onde ela vai basear. Então aqui se instala o caos, tá? Então vamos só recapitular. Toda aquela situação que nós já falamos, cria-se uma situação de sobrevivência. Então aqui, ó, você poderia colocar aqui, ó, sobrevivência, tá? Sobrevivência. Então, para eu sobreviver, eu não tenho uma identidade formada, eu não tenho uma estrutura, eu não tenho uma base que teria que ser formada desde a infância. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me envolver com o externo. Exageradamente, vou ter pouca porcentagem, porque você sabe qual é a porcentagem correta. A porcentagem correta é 30% do lado de fora. Se você passar de 30% da sua coexistência ou existência, existir do lado de fora, você começa a ser uma pessoa frívola, uma pessoa 30% do lado de fora é o suficiente para você relacionar-se e ficar bem. Então, envolvimento externo, arrostar-se, né, que eu acho uma palavra muito legal, que significa encarar-se, confrontar-se, né? E ela não consegue fazer isso nunca, ela cria uma rivalidade com o externo, tudo é uma competição e às vezes ela desiste de algo porque ela não quer ser frustrada e nem quer que as pessoas olhem que ela falhou. Então ela, não é para mim e não vai, se auto-boicota, que qualquer dia a gente poderia falar sobre auto-boicote. E ela cria-se também o isolamento social, onde convive com pessoas que pensam igual, tudo, né, igualzinho, e aqui ela parou de crescer. Uma imagem idealizada, onde ela se aprova e os outros aprovam, e a linha de padrões próprios definidos, totalmente definidos. Isso aqui é terrível, né? A linha de padrão próprio definido, onde a pessoa, ela acertou-se do que é certo, confirmou-se e ela cria o próprio padrão. Aí eu quero dizer uma coisa para você, como é que essa pessoa vai crescer pessoalmente, como é que essa pessoa vai adquirir uma estrutura, como é que essa pessoa vai mudar? Só Jesus mesmo, né? Só Jesus, porque não tem condição, né? Só Jesus Cristo vai conseguir trazer a mudança nessa situação, porque do contrário não tem condições, tá? Bom, nós vamos começar a falar sobre Lia, mas nós vamos falar no próximo vídeo, tá? Então hoje foi só uma introdução para você entender e perceber a importância de você entender o seguinte. Às vezes você fala assim, pastora, mas eu não tive essa construção. Eu tive pais que nem sabiam, totalmente ignorantes com respeito. E essa ignorância, eu não falo de diploma, de pós-graduação, não. Seus pais podem ser pós-graduados nisso, naquilo outro, mas essa ignorância é uma ignorância ânima, de alma, onde o ser humano não consegue entender, não consegue compreender, não consegue investir. E por mais que tente, somente Deus pode construir algo que seja abundante, que seja firme. Aí você diz assim, eu não tive, e agora? E agora nós temos Deus, né? Nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós e que trabalha de uma maneira bem progressista, bem paulatinamente, para construir essa identidade, para construir em nós toda esse universo interno que nós precisamos ter e que nós precisamos desfrutar disso aí, né? Precisamos encontrar a nossa identidade em Cristo, precisamos ter uma formação e isso é importante, tá? Então, até amanhã, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos começar amanhã a falar sobre Lia. E o primeiro mal de Lia, a sujeição. Deus te abençoe.